Estamos hoje iniciando mais um podcast do Filosofia em Foco, sejam todos bem-vindos, certo? Estamos hoje gravando o 47º episódio, né? Então já temos uma caminhada, uma trajetória e a gente agradece aos seguidores do canal e se você ainda não for inscrito, que possa se inscrever no canal, se gostar do conteúdo, dê o like e que possa também compartilhar, para que a gente possa divulgar o conteúdo do Filosofia em Foco, certo? E hoje estamos trazendo um tema que é um tema interessante, que compartilha da área da filosofia, assim como também da psicologia, que é as percepções, né? O que são as percepções, né? Dentro da questão da teoria do conhecimento de Hume e dentro da perspectiva da psicologia. Então, hoje o nosso objetivo é trazer para vocês essa informação, né, esse conhecimento, essa discussão, essa teoria, para que vocês possam acompanhar. E temos hoje a honra de um convidado, que é o nosso amigo Claudiomar, né, que ele vem fazer uma fala nossa sobre o tema na perspectiva da psicologia. Claudiomar é um grande amigo, que eu conheço de algum tempo, a gente fez uma graduação juntos, né? Lá na filosofia, certo? Ele é graduado em filosofia pelo UFPB, mas também fez psicologia, né? Também é graduado em psicologia e também tem graduação na área da pedagogia, né? Pela UVA, né? Que é a Universidade do Vale do Acaraú, não é assim? Isso. Então, seja bem-vindo, Claudiomar, e para que você possa fazer suas considerações iniciais, certo? Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui e uma honra, inclusive, também. Eu quero dizer que, para mim, é a primeira vez. Sim. Eu estou até aqui um pouco nervoso. Não, mas fique à vontade. Eu quero, na verdade, iniciar lhe parabenizando por essa iniciativa. E me lembro aqui de que, numa das últimas nossas falas, você disse que um amigo seu lhe falou que você era uma pessoa corajosa por ter iniciado e estar mantendo essa iniciativa. Certo. Eu diria que é coragem, sim, mas é mais do que isso. Eu diria que você está exercendo o que você falou no seu último podcast sobre o ser político. Aquilo que eu imagino, é que você... Essa ideia do ser político é justamente essa ideia de levar um conhecimento que nós sabemos ser um conhecimento muito essencial, e isso você faz justamente exercendo essa sua função do ser político, como você explicou no seu último podcast. E nisso eu tenho que lhe parabenizar. E, naturalmente, escutar você agora, o que você vai trazer para nós e para seus seguidores sobre a percepção. Certo, ok. Obrigado, Claudiomar. É uma satisfação também enorme para mim tê-lo aqui, certo? Alguns colegas já da nossa graduação, outros do mestrado já passaram por aqui e é bom porque cada um que vem aqui agrega sempre um valor, né, ao Filosofia em Foco. E eu acho que é isso. Nós, juntos, fazemos muito mais do que individualmente. Então, eu tenho essa concepção, certo? Então, obrigado por aceitar o convite, né? O desafio, certo? É isso. Então, vamos lá. Conforme eu havia falado na minha fala aqui inicialmente, o nosso propósito é fazermos uma fala sobre as percepções, né? Eu, de minha parte, vou fazer uma exposição, vou tentar ser breve, bem sucinto por conta do tempo, sobre o que é para Hume, né, para a teoria do conhecimento de Hume, as percepções. Então, como Hume é um pensador do século XVIII e essa teoria dele é anterior essa teoria da percepção da psicologia, então vou fazer minha fala primeiro, para a gente manter essa ordem e poder fazer as comparações devidas após a fala do Claudiomar, certo? Então, veja bem, Hume, a gente que é da filosofia, sabe, né, que é um pensador do século XVIII, certo? E que é um empirista,
né? Portanto, ele está muito vinculado às questões da experiência, às questões da observação do dia a dia, certo? E é um pensador que é muito ousado, diria eu, certo? Ele tem uma teoria do conhecimento e um pensamento que, para mim, é fantástico, certo? E o conteúdo a gente extraiu daqui dessas duas obras dele. Essa aqui é a principal obra dele, que é o Tratado da Natureza Humana, certo? Na verdade, são 3 livros em um. No primeiro ele trata da questão do entendimento, que é o tema que vamos abordar. Então, ele traz a questão das percepções no primeiro livro, sobre o entendimento. O segundo livro ele traz uma abordagem sobre as paixões. E, por fim, no último livro, ele traz a questão da moral, certo? E também esse outro livro dele, que é na verdade, é um livro que é escrito depois do Tratado da Natureza Humana, que é a investigação acerca do entendimento humano, certo? Ele faz algumas reformulações da teoria e lança esse outro texto, né? Então, minha fala vai estar amparada nesses dois livros, certo? Então, como disse, Hume ele tem várias preocupações. Dentre elas é a seguinte: o homem conhece as coisas, certo? Ele tem essa capacidade de conhecer as coisas, mas a pergunta é: como o homem é capaz de conhecer? O que é que está por trás dessa habilidade que o homem tem de conhecer as coisas, certo? Então, ele, a partir desse questionamento, ele acha que é prudente ele se debruçar sobre o tema e fazer um esforço para tentar encontrar uma solução, uma resposta que seja plausível a essa questão que ele faz, né? Essa questão que ele traz. E aí ele vai exatamente beber nessa fonte do empirismo, na contramão do racionalismo. Eles têm uma concepção de que a razão faz uma apologia à razão no sentido de que ela é quem é responsável pelo conhecimento, na busca do conhecimento verdadeiro. E ele vai na contramão, certo? Ou seja, ele vai não ao encontro, mas de encontro dessa perspectiva racionalista. E ele diz, não, eu acho que a fonte do conhecimento está na experiência, está na observação. E assim compartilha, juntamente com outros empiristas da época, né? Como, por exemplo, o Locke, John Locke, né? o George Berkeley, né? E também o Francis Bacon, e um pouco antes dele, o próprio Guilherme de Ockham, né? Antes mesmo da modernidade. Então, há um encadeamento ali, né, dessa teoria empirista. Então, ele vai dizer que, primeiro ponto de partida dele é que o conhecimento ele é dado através das percepções. Ele vai dar um conceito de percepção. Ele vai dizer que percepção são o conjunto das impressões e das ideias que estão na mente. Então, ou seja, as percepções é aquilo que, de um modo geral, representa a mente humana, né? Quando a gente se refere à mente como capacidade de pensar, certo? Então, é a primeira coisa que ele vai trazer. E que essas percepções, elas nos são dadas através do mundo empírico, do mundo da observação, né? Através dos dados, né, que nos chegam através dos sentidos e que são processados, né, através das impressões e depois das ideias. Então, eu queria deixar aqui o seguinte, para o seguidor não se perder no raciocínio. Então, vamos com calma. Então, para Hume, as percepções, que é aquilo que vai nos dar o conhecimento, é formada por duas pecinhas, digamos assim. Uma são as impressões e as outras são as ideias. O que são as impressões? Eu vou dar um exemplo que talvez fique melhor para a gente compreender. Imagine que eu não conheço o Claudiomar, certo? E hoje Claudiomar chega aqui e alguém me apresenta Claudiomar, e eu não conhecia. Então, na medida que eu estou tendo essa apresentação, estou sendo apresentado a Claudiomar, eu estou observando o aspecto físico dele, o tom de voz,
a cor do cabelo, a altura, ou seja, estou aprendendo pelos sentidos, os 5 sentidos, né, que hoje os neurocientistas dizem que são 7, mas é uma questão que eu não vou trazer agora. Então, através dos 5 sentidos, né, todos os dados pertinentes à figura de Claudiomar. Como esses dados estão sendo agora experienciados no momento, então, eles são dados vivos, ele tem uma capacidade muito forte com relação à vivacidade. Então, são muito fortes, né? Quando termina a nossa apresentação, Claudiomar vai embora, e eu fico aqui com o nome Claudiomar na minha mente, fico com a lembrança de todo do que eu vi, do que eu ouvi através do que ele falou e etc. Ou seja, todos os dados que eu pude captar através dos 5 sentidos. Vamos imaginar que daqui a uma semana eu encontro com outra pessoa que conhece Claudiomar e ele sabe que eu conheço e diz, tem visto Claudiomar? E aí, na mesma hora que ele diz, essa impressão que eu recebi no momento que eu experienciei com ele, dessa impressão, que é forte, é feita uma cópia, que é chamada de ideia. Essa ideia fica lá na memória, pronta para que eu possa utilizar no momento oportuno. Então, quando alguém menciona o nome de Claudiomar, ou quando eu o reencontro num momento futuro, então eu vou reconhecer que Claudiomar é aquela pessoa que eu conheci e tal. Então, para Hume, o conhecimento se dá desta maneira, né? Nesse conceito básico, entra através das impressões, as percepções é formada pelas impressões e pelas ideias. As impressões são aprendidas no momento que você tem a experiência, certo? São fortes, são vivas, porque você está vivendo ali aquele momento, e depois ela é feita uma cópia, e essa cópia é chamada de ideia, que fica armazenada para um uso posterior, e você tem o reconhecimento daquele conhecimento, certo? Então, em tese, né, ele começa com a teoria do conhecimento dele sobre a capacidade do entendimento humano com essa perspectiva, né? Então, você imagina o seguinte, e para ele tem uma questão que ele acha que é muito óbvio que você consiga distinguir o que é uma impressão de uma ideia, porque a diferença entre elas é o grau de força, de vivacidade que tem. A impressão, ela é sempre muito forte, e ele reitera isso sempre na teoria dele. É muito importante porque os outros conceitos vão depender desse grau, certo? A teoria a impressão, ela é muito forte, muito viva, e a ideia é mais lânguida, mais tênue nessa questão de força, de vivacidade, entendeu? Então, outros 2 exemplos que ele traz, que é bem interessante, que é, por exemplo, você diante da sensação do calor. Não é? Quando você está diante da sensação do calor, você está tendo aquela impressão do mal-estar. 2 dias depois que você não está mais tendo a sensação do calor, mas fica exatamente a ideia daquilo que você passou. E quando você relembra, através da ideia, você não tem não sente com a mesma vivacidade aquele mal-estar, exatamente porque é um outro momento, você apenas está lembrando. A ideia é para que você armazene o conhecimento, certo? Esse seria um exemplo. Um outro exemplo de que realmente essa diferença de ideia e impressão não assim, é muito forte, ele acha que é muito fácil de se compreender, no caso de uma pessoa quando está com um acesso de raiva. Uma pessoa que está diante de um acesso de raiva, ele está com essa impressão altamente forte. E uma pessoa, quando está num outro momento, sem o acesso da raiva, mas lembrando ou comentando sobre a raiva, ela está tranquila. Então, sempre a impressão ela vai ser forte e a ideia vai ser bem mais fraca em relação a essa impressão, certo? Então, mais interessante porque Hume ele admite que há as exceções de que as ideias podem ser muito próximas
na questão da vivacidade das impressões. Que situações são essas? Por exemplo, em estado febris, de delírio, você pode até ver coisas, certo? Em estado de demência, os dementes também têm essa capacidade, e ainda quando você está diante de um estado emocional muito forte. Então, geralmente, nessas condições, a força da ideia, ela se aproxima muito da força das impressões e, às vezes, até igualando, certo? Então, mas são casos muito raros. Nas condições normais, essa diferença é mantida e não, digamos assim, para ele, não atrapalha a ideia que ele quer trazer, certo? Bom, isso é um ponto. Já entendemos o que é impressão, o que é ideia. A gente recebe o conhecimento, né, através... na verdade, não é o conhecimento, mas os dados, né, da sensibilidade, né, da experiência, através do sentido, que seria a impressão. Essa impressão é convertida na cópia, que é a ideia que fica armazenado na memória ou na mente, mas por enquanto estamos falando da memória, certo? Então, essas ideias, que são as cópias das impressões, veja bem, elas podem ser simples e podem ser complexas, certo? As ideias simples, aliás, como também as impressões, né? Porque se as ideias são cópias das impressões, né, quando eu falo ideia, uma ideia simples também vai ter a impressão simples. Quando eu falo complexa, também vai ter a impressão complexa, né? Então, as ideias simples, né, são qualquer impressão que é dado pelo sentido. Por exemplo, esse copo, por exemplo. Então, eu tenho a impressão desse copo aqui, dessa caneca, certo? Do lápis, do livro, certo? São impressões que são dadas pelos nossos 5 sentidos, certo? E ela não tem a capacidade de separabilidade nem de distinção, porque ela é simples, ela é só. Quando eu trago o conceito de ideia complexa, né, ou impressões complexas, então a gente vai perceber que essas ideias complexas ou essas impressões complexas, elas são formadas por 2 ou até mais ideias simples ou impressões simples. Exemplo, quando eu estou olhando para uma maçã, certo? Ela é uma ideia, ela é uma impressão complexa que vai ser transformada numa ideia complexa. Por quê? Porque naquela impressão eu vou estar observando uma maçã provavelmente de cor vermelha, porque existem maçãs verdes também. Vou estar observando no mesmo momento um determinado sabor, quando eu provo, e ainda vou estar observando um determinado aroma. Então, eu posso perceber 3 ideias simples numa única ideia complexa, ou numa única impressão complexa. Então, essa é um mecanismo também que ele usa para distinguir o que é uma ideia simples de uma ideia complexa, uma impressão simples de uma impressão complexa, certo? Então, Hume vai ainda estar um pouco preocupado de esclarecer uma questão, para evidenciar ainda mais que as ideias são sempre oriundas, existem algumas exceções, mas geralmente são oriundas das percepções. Então, ele vai usar o seguinte exemplo. Imagine que você quer mostrar um sabor para o seu filho de uma coisa muito doce. Então, ele diz, você primeiro vai pegar esta coisa doce e vai apresentar para ele saborear, ele vai ter aquela impressão do doce, vai gravar uma cópia disso, né, dessa impressão na mente, através da ideia, e depois ele vai sempre fazer a referência àquele doce de acordo com a percepção que ele teve. Porque a ideia da percepção fica sendo guardada na memória
através da ideia, mas é sempre se reportando naquela percepção real da coisa, né? Da impressão real da coisa, né? E uma outra... Sim, aí ele diz, nunca se faz o contrário, tentando primeiro estimular a ideia para depois mostrar o doce, certo? Então ele diz que não se faz o contrário. Então sempre é dada desta maneira. E depois a gente sabe que isso aqui é uma teoria do século XVIII, talvez a psicologia tenha algo novo, vamos aguardar, né? Certo? E um outro exemplo que ele traz também é de quando, por exemplo, imaginamos que existe alguém que tem uma deficiência de um dos sentidos, por exemplo, ou não consegue enxergar, não tem a visão, ou não consegue ouvir, né? Tem problema de audição. Então, as impressões que são decorrentes da sensibilidade que você poderia acessar pela visão ou pela audição ficam prejudicadas, certo? E você não tem como ter essa mensagem lá na memória, através de uma ideia, porque a impressão não chega, né? Ou mesmo quando se tem o sentido devidamente normal, mas que não foi submetido àquele tipo de impressão. Vamos supor que você nunca viu um abacaxi, nunca provou um abacaxi. Então você não tem a menor ideia de como é o sabor de um abacaxi, se é azedo, se é doce, se é ruim, você não tem a noção, certo? Até que você tenha o momento de experienciar, né? De você experimentar o abacaxi, e aí vai fazer de acordo com o seu gosto, né? Você vai ter a sua impressão sobre aquilo, né? Então, ele acha que com esses dois exemplos, ele consegue comprovar que as impressões são sempre anteriores às ideias, né? Exceto, a gente vai ver daqui a pouco, que tem uns casos, né, umas exceções, certo? Então, o próximo ponto que eu vou trazer é que as ideias, ou melhor dizendo, as impressões, elas podem ser ainda de dois tipos, de sensação e de reflexão, certo? As impressões de sensação, como o próprio nome está dizendo, são essas que são dadas pelos sentidos, pela sensibilidade, na hora que você, da experiência, da observação, certo? Enquanto que as impressões de reflexão, elas são derivadas de outras ideias que estão na memória, incluindo aí a questão das paixões, dos desejos e das emoções. Ele traz um exemplo interessante sobre o desejo, por exemplo, do chocolate. A gente foi apresentado o chocolate, você está provando, certo? E quando você degusta o chocolate, então uma sensação de prazer vai tomar conta, né, do seu paladar, certo? Então, ela fica, a ideia fica lá, a ideia do prazer que você sentiu ao comer o chocolate. E depois de um tempo, quando você lembra, não precisa ter o chocolate, basta você lembrar, na verdade, essa lembrança, que vem da memória, ela é estimulada pela reflexão das ideias que estão lá, da ideia da impressão do chocolate que você sentiu. Então, essas ideias elas provocam um processo e que faz com que ela desemboque numa impressão reflexiva. E aí vem o desejo de você comer o chocolate. Certo? Achei bem interessante isso, que está muito atual isso, né? Eu acho que é um mecanismo que o pessoal utiliza para vender coisas e etc. e tudo mais, né? Enfim, acredito. Certo? E isso com relação às impressões. Já as ideias, elas podem ser divididas em ideias de memória. Aí é muito interessante isso aqui. Ideias de memória e ideias da imaginação. Aí, mais uma vez, a gente vai trazer o grau de força entre elas para a gente entender o que é uma ideia de memória e o que é uma ideia
da imaginação. Nas ideias de memória, são aquelas que ficam na memória, elas têm como é que eu vou dizer? Elas têm um grau de força, certo? Maior do que teria uma ideia comum e menor do que teria uma impressão comum. Ela é mais do que uma ideia normal e é menos do que uma impressão normal. Então, elas têm um poder muito grande de ordenar as coisas, por exemplo, quando eu vou contar uma história, certo? Um fato histórico, qualquer um de nós, e você tem uma ordem a seguir, essas ideias são responsáveis por isso, né? Por manter a ordem cronológica dos fatos, para você não atropelar. Ela ajuda você a manter essa ordem. Já as ideias da imaginação, elas praticamente não têm força nenhuma. E por ela não ter força, elas são livres. Elas não ficam muito atreladas. Elas têm a capacidade de se, digamos assim, de se combinar com qualquer ideia, outro tipo de ideia. E aí, como o próprio nome diz, da imaginação surgem as coisas que a gente pode criar, fantasiar, né? Por exemplo, eu sei que existe uma ideia de mulher, porque a gente conhece e sabe o que é uma mulher, e eu sei que existe a ideia de peixe. Eu sei que existe a ideia de cavalo, e já vi cavalo no mundo real, e sei que existe a ideia de asa quando você vê um pássaro, vê uma ave. Então, o que é que a imaginação faz com essas ideias que não têm esse peso da força? As ideias ficam... E aí você usa para agregar uma ideia a outra e criar a imaginação. Por exemplo, o cavalo alado, ele não existe realmente, só nas fábulas, certo? Mas existe o cavalo e existe a asa. Então, a nossa imaginação, quando ela é estimulada, ela fabrica uma coisa que não existe no real. Mas a gente tem essa concepção na mente imaginativa. Igualmente, uma sereia é a ideia do peixe com a ideia da mulher. Forma um ser que realmente não existe, certo? Então, ele vai dizer que a ideia imaginativa, ela é diferente da ideia de memória exatamente porque tem esse poder de criar, né? Esse poder de criar a partir de ideias que não têm aquele peso que tem a ideia da memória, cujo papel é outro, certo? Então, eu acho que eu vou só aqui para os finalmente, para já ir passando a palavra aqui para você, mas antes de concluir, eu queria ainda citar o seguinte, que ele traz ainda uma ideia de como essa teoria do conhecimento dele pode ser justificada, que é através dos princípios da associação das ideias, né? Que as ideias elas podem ser associadas na imaginação, certo? Por 3 formas: por semelhança, certo? Por contiguidade, proximidade, né? Contiguidade ou proximidade, e ainda por causa e efeito, que é a causação. Certo? No primeiro caso, por semelhança, né, a gente pode imaginar o seguinte, por exemplo, quando eu vejo
uma pintura de algo real, imediatamente, ao ver a pintura, eu levo meu pensamento para esse algo que é real. Né? Quando eu vejo uma fotografia da minha mãe, imediatamente meu pensamento vai se dirigir à minha mãe real. Então, isso é uma aproximação, né, da ideia no caso, por associação da ideia por semelhança. Na contiguidade, é a relação do tempo e espaço. Por exemplo, quando eu menciono para você, Claudemar, eu conheci a Torre Eiffel, imediatamente você vai ligar a torre a Paris, porque é lá onde ela está. Né? Então, uma ideia vai puxar a outra, naturalmente. E na causa e efeito, a gente pode fazer a relação, como, por exemplo, muita gente diz muito no popular, onde tem fumaça tem fogo. Né? Ele traz um exemplo também interessante, que seria quando a gente tem um ferimento, né, uma coisa ali que incomoda muito, e a gente faz um comentário, muito raramente a gente não consegue relacionar esse ferimento com a dor que ele provoca. Né? Então, é quase que natural isso aí, né, que acontece, certo? Então, a teoria de Hume sobre o entendimento humano, ela está justificada, ela está respaldada por essa forma de trazer, de como ele traz as percepções. E as percepções têm os desdobramentos, como eu disse, que são os conteúdos da mente, que tem um desdobramento nas impressões e ideias, e as ideias podem ser simples e compostas, né? As percepções podem ser ainda de ordem sensitiva, portanto, da sensação e da reflexão, e as ideias podem ser na ordem da memória ou na ordem da imaginação, certo? Então, com essa teoria, tem mais coisas assim, mas o tempo é curto e a gente precisa enxugar. Então, basicamente, a teoria de Hume é esta que ele traz para dizer como é que se dá o entendimento das coisas, como é que a gente consegue formar o conhecimento, como é que a gente consegue armazenar o conhecimento, certo? Então, eu já vou passar aqui ao meu amigo Claudemar para que ele faça a sua exposição sobre a percepção na perspectiva da psicologia. Pois é, Marcos. Começo dizendo que, bom, para Hume, isso é uma teoria do conhecimento. Sim. Para a psicologia, a percepção, ela não se trata exatamente de uma teoria do conhecimento, embora ela trate do conhecimento das coisas que estão ao nosso redor, e é exatamente isso que a percepção é para a psicologia. É uma forma de como a gente possa perceber o que está ao nosso redor para que a gente forme uma representação do mundo. Dá para perceber que há pontos convergentes, Sim, né? sim. Mas também existem muitos pontos divergentes. Né? Sim. Para falar de uma forma coerente sobre a percepção na psicologia, eu preciso aqui trazer alguns pontos. Né? Em primeiro lugar, sim, eu preciso trazer a relação existente entre filosofia e psicologia, comunicando que essa ligação entre os dois ramos do conhecimento não apartou quando a psicologia se fez independente da filosofia. Em seguida, eu preciso abordar a definição de percepção para a psicologia, trazendo uma breve contextualização da psicologia moderna. Preciso também falar sobre os processos psicológicos envolvidos na percepção, abordar algumas teorias sobre o modo como nossas percepções podem diferir da realidade. Isso aí vai ser interessante. Sim. Mostro como a percepção se desenvolve ao longo da vida e como fatores como cultura e experiência influenciam nossas percepções, e expõe a influência da percepção sobre decisões e comportamentos. Também isso a gente vai encontrar semelhanças com a teoria de Hume. Certo. E, por último, comunico algumas aplicações práticas da compreensão da percepção na psicologia. Bom, iniciando com Hume, naturalmente, pegando um gancho Sim, da claro, sua fala, sim. Naturalmente, o fato dele ele foi um dos expoentes, como você já falou, do empirismo, né? Sim. E o empirismo veio dar força
e veio trazer essa relação não com a ciência de um modo geral. Mas aqui, particularmente, a gente está se referindo à psicologia, então essa relação com a psicologia foi tão forte que, para se ter ideia, a psicologia que iniciou no final do século XIX, com o alemão Wilhelm Wundt, com a criação, ela iniciou com a criação do primeiro laboratório de psicologia experimental. Isso por quê? Porque o empirismo deu essa força, mostrando que, de qualquer forma, a força que tem a força da sensibilidade, das nossas percepções sensoriais. Sim. O movimento empirista foi tão importante para a psicologia, e eu trago aqui agora, eu diria que para a ciência, mas particularmente para a psicologia, porque a gente sabe, né, Marcos, que a filosofia não trata de responder às coisas. Mas quando ele quando o Hume traz o empirismo e a ideia de que o conhecimento pode ser dado pela experiência, então ficou fácil para a psicologia, para a psicologia responder às perguntas que a própria filosofia que a própria filosofia faz e que não tem respostas. A filosofia, naturalmente, né? Então, como, por exemplo, sobre a percepção, sobre a memória, sobre a sensação. Uhum. Eu gostaria de trazer aqui também, falando justamente do primeiro tópico, que é essa relação entre filosofia e psicologia, certo. Gostaria de trazer um pensador que é muito importante para a psicologia, que foi Merleau-Ponty. Sim. Fenomenologista, né? Exatamente, um fenomenologista que justamente, Marcos, aproveitou da fenomenologia de Husserl para colocar a existência do homem, e aí está a importância dele para a psicologia, colocar a existência do homem na sua, digamos, no seu momento imediato. Sim. E, dessa forma, então, ele traz a subjetividade e o objeto de estudo que até então era percebido, exatamente, a percepção percebia em formas, digamos, definidas, agora com a subjetividade trazida na fenomenologia e trazida por Merleau-Ponty, ele passou a ser visto de muitas maneiras. A gente sabe disso. A nossa subjetividade é imensa, né? E tem uma capacidade, digamos, infinita. Bom, passo agora, nós não temos muito tempo, passo agora, então, já para a definição, no segundo ponto, que é a definição de percepção. Bom, para definir a percepção, a psicologia não precisa de muitas palavras. Para a psicologia, a percepção se dá basicamente em 3 processos: nos processos de selecionar, de organizar e de interpretar as informações que nos chegam, de modo a fazer isso, a tornar isso uma forma, uma forma organizada de como a gente vai perceber o mundo. E aí é onde está uma semelhança com Hume, digamos, eu diria uma semelhança, porque se trata de um conhecimento. Sim. Só não um conhecimento como Hume tratou, mas um conhecimento que nos dá essa percepção do mundo. Né? Exato. Essa definição parece dar uma impressão de ser uma definição simplista, mas quando a gente conhece digamos, a teoria que fundamenta toda ela, a gente vai ver que não que a percepção para a psicologia é um processo extremamente complexo. Em primeiro lugar, eu trago aqui os teóricos da Gestalt, que são Kurt Koffka, Wolfgang Kohler e Max Wertheimer.
eles enfatizam que a noção de percepção para a psicologia não é simplesmente a soma de partes individuais, mas é um entendimento organizado e integral dessas informações. Veja que isso aí já é uma pequena, digamos, uma pequena faceta daquilo que entra na definição de psicologia. A gente traz também um outro teórico que vai complementar, que é Jean Piaget, com a teoria ele traz a teoria do desenvolvimento cognitivo, demonstrando que a percepção ela se dá durante toda a nossa vida, né? Também trazemos outro teórico, Jérôme Brunet, e ele traz a importância da cultura para o contexto da percepção. Então, na percepção não entra apenas aquilo que a gente percebe, mas aquilo também que a gente já traz conosco e que a gente acumula ao longo da vida. Vou falar um pouco disso mais adiante. Richard Gregory também contribui com a teoria da percepção visual, que investiga como o cérebro processa essa informação. Sim. E, só para trazer mais e existem muitos outros que fundamentam essa noção, David Marr propõe uma abordagem computacional de modo a entender como o cérebro processa, então, as informações para transformar ela nessa representação que é coerente. Certo. Essa conceituação ela dá pista de como nos dá uma pista de como a percepção ela é envolvida por um processo complexo, né? E de como ela vem se desenvolvendo, de modo que hoje não se fala mais em psicologia, mas se fala em psicologias devido a essa amplitude que ela ganhou e que vem ganhando e cada vez mais. Tanto é que, se a gente pensar nas abordagens iniciais, a gente poderia falar do behaviorismo, poderia falar da psicanálise, da psicologia humanista. Mas hoje, além dessa, existem muitas outras mais e cada dia mais outros tipos de percepção eles vêm surgindo. Porque, na verdade, a psicologia ela não é estanque, né? E essa noção de percepção vem trazendo sempre novidades para a psicologia. Bom, o terceiro tópico que eu trago são os processos psicológicos envolvidos na percepção. Há pouco, na teoria, a gente definiu que a psicologia se dá por esses processos. Aqui eu trago rapidamente para dizer que o primeiro processo, a seleção, envolve, então, escolhas. E essa escolha envolve, por exemplo, focar naquelas percepções que são importantes, entre inúmeros estímulos que nos chegam. Certo. E aí, então, esse foco faz com que a percepção vamos dizer, ele organize, a percepção seja organizada. Passa, então, a organizar, que é um outro processo, essas percepções iniciais, e essa organização é feita utilizando justamente lá a teoria da Gestalt, utilizando os processos, os princípios de proximidade, semelhança e continuidade, né? Para agrupar esses elementos, de forma que esses elementos eles transformam-se em padrões reconhecíveis. Bom, o outro processo envolvido na percepção é a interpretação. E esse é um processo interessante, porque na interpretação, aí eu me lembrei quando você fala que Hume associa as ideias aqui, e com algo que já existe, né? Aqui também, na interpretação,
existe essa incorporação, porque entra a personalidade. A interpretação envolve, então, atribuir significado àquelas informações que foram previamente selecionadas e organizadas. Agora, entra, então, a interpretação com a pessoalidade e tudo aquilo que nos forma, que são as experiências anteriores, as nossas crenças, os nossos, vamos dizer, as nossas expectativas e um elemento importantíssimo, que é a cultura da qual a gente pertence. Entendi. Bom, parto agora para o quarto ponto, certo. que é percepção e realidade. Bom, é difícil, aqui eu trago, Márcio, que é difícil a gente acreditar, mas que o que a gente percebe não é o que acontece na realidade. Eu me lembro disso, quando eu tomei conhecimento disso, eu fiquei pensando, poxa, me voltei para aquela aula, para nossas aulas lá de filosofia, Sim. Nos ensinamentos de Platão, quando ele diz que os sentidos nos enganam. Sim. Naquela época eu ficava pensando e imaginando, eu digo, mas puxa vida, como é que pode, se eu vejo uma imagem como essa que está aqui, de uma coruja, e como é? Será? Eu não estou vendo isso que eu estou vendo? Por que eu estou sendo enganado? Bom, Platão tinha razão, ele só não tinha uma maneira ele só não tinha os meios de explicar por que isso acontecia. Hoje a psicologia explica, e ela explica dizendo que acontecem fenômenos e ilusões. Ilusões a gente sabe muito mais, mas a psicologia chegou a provar que essas ilusões, entre elas a gente traz algumas delas aqui, as ilusões de óptica, por exemplo, são as ilusões, a forma mais clássica das ilusões de como a percepção nos engana. Se a gente toma, eu acho que a maioria das pessoas já fez essa experiência, é muito simples, se a gente pega um copo com água e introduz nele uma caneta, a sensação que a gente tem é que a caneta está partida. Isso é muito simples de observar. Então, isso é um exemplo muito claro de uma ilusão de óptica, né? E que mostra como a percepção nos engana. Outra ilusão que ele traz é a ilusão de movimento. E acontece justamente quando a gente tem a impressão de que as coisas estão se movendo, quando, na verdade, elas estão paradas. Fizeram experimentos para perceber isso. Foi feito experimentos psicológicos, né, com pessoas mostrando desenhos, né, desenhos com linhas horizontais e desenhos também com figuras geométricas. E um tempo de fixação mostra que a gente tem a sensação de que tudo isso está se movimentando, quando, na verdade, é um quadro com figuras estanques. Né? E também posso, talvez, salvo engano meu, se estiver errado, mas assim, podemos também dizer isso ao contrário, ou seja, por exemplo, quando você está no avião, ao momento o avião está se movendo, mas a sensação é que ele estivesse parado, porque não tem absolutamente nenhum, né? Se não tiver, né? Você está ali, está parado, mas ele está a uma velocidade X ali, tal e tal, né? Então, também uma outra ilusão, né? Como nossa percepção nos engana, né? Outras ilusões são auditivas também, do mesmo jeito. Que as ilusões, às vezes a gente está escutando tons que são iguais e, de algum modo, a gente percebe que há um movimento. Né, que Riemann fala disso também. Ele fala pega um pouco nessa... quando ele vai... num capítulo que ele vai falar sobre a questão dos sons. Mas eu não trouxe aqui porque o tempo é limitado. Né? Mas ele fala também disso. Joia. Bom, e tem também, além dessas ilusões que a gente acabou de ver agora, que são ilusões mais sensoriais, existem as ilusões cognitivas, né? E essas ilusões cognitivas, aí é onde está. Do mesmo jeito que a interpretação, as ilusões cognitivas, elas estão carregadas de uma personalidade também, porque elas trazem tudo aquilo que faz parte já do nosso, vamos dizer, das nossas aquisições, que são
o que a gente já viu, né? As nossas experiências, nossas expectativas, aquilo que a gente, de algum modo, já aprendeu com a própria cultura. E aqui entra novamente a cultura como um elemento importante. E isso é fácil de a gente perceber, e a gente faz isso até brincando. Eu acho que, não sei se você já fez, mas eu já fiz, olhar para o céu, para as nuvens, e dizer, poxa, está ali uma figura de um elefante, está um rosto humano ali. Então, isso é um tipo de ilusão que é uma ilusão cognitiva, né? Bom, a gente ficaria imaginando, mas para que a psicologia quer todo esse conhecimento? Para que serve esse conhecimento? Bem, esse conhecimento é importante para, primeiro, para os psicólogos para os psicólogos, não, para os profissionais da psicologia, naturalmente os terapeutas, basicamente, para compreenderem o que há por trás dos processos perceptivos, né? E também de que forma eles são influenciados por contextos e situações. Isso fica muito fácil no momento que o terapeuta está diante de um cliente, e para ter essa compreensão do ambiente que ele vive, da cultura que ele pertence, enfim, para ter essa noção, né? É como a percepção se desenvolve ao longo da vida, né? Sim. Bom, a gente viu lá na definição e nos teóricos que fundamentam, mais especificamente Jean Piaget, que ele nos diz que a percepção ela acontece durante toda a vida, né? E isso é um fato, e a psicologia prova isso. Quando bebês, a psicologia diz que a gente se volta para o sensitivo, quer dizer, está aguçado os sentidos da visão, do tato e da audição para conhecer o mundo, né? O bebê trata ali tateando para conhecer o mundo. Quando criança, essa percepção assume uma forma socialmente compartilhada. Na fase adulta, isso se complexifica com a percepção cognitiva. E como a gente já viu, quando entra a cognição, entra também toda essa carga de que a gente adquiriu de conhecimentos. E aqui, inclusive, a cultura é o elemento importantíssimo. Trago aqui novamente a cultura e também mostrando que a cultura é tão importante que, por exemplo, se a gente toma quando se observa civilizações ou sociedades que valorizam o aspecto mais social, as percepções se voltam para o grupo. Ao contrário, sociedades que valorizam o individualismo, a percepção se volta mais para o indivíduo, né? Sim. Mas o que acontece na velhice? Você falou um pouco aí, né, que eu acho que Hume fala que isso há uma deterioração, né, das nossas percepções. Eu me lembro muito bem que Hume traz alguma coisa sobre isso. Bom, a psicologia diz que isso efetivamente acontece. Nossas funções sensoriais e até cognitivas, elas se deterioram. Sim. Mas tem um aspecto que a psicologia traz e prova hoje, é que o nosso cérebro tem uma característica, ou melhor, tem digamos, uma condição denominada de plasticidade cerebral, que aí, se você não tem, por exemplo, se a sua consciência ainda está presente, você não deixa de ter essas experiências e aprendizado até o final da vida. Então, essa é uma coisa interessante. Sim, muito, né? Verdade. Bom, o sexto ponto, e aí também eu vi convergência com o que Hume traz, você vai ver, é que a influência da percepção sobre nossas decisões de comportamento. Hume traz isso de uma forma trazendo como a memória e o aprendizado. Aqui também, a percepção
para a psicologia tem uma ligação direta com memória e aprendizado. Naquele momento que a gente seleciona as informações, da definição de psicologia, na seleção das informações, aquelas informações selecionadas elas vão diretamente para a memória. Elas vão diretamente para a memória, Marcos. E aí, o que também elas vão para o aprendizado. E isso, vamos dizer, fica lá guardado, e no momento que um estímulo nos chega, vamos dizer, esse aprendizado, que tanto está na memória como no nosso aprendizado realmente, ele vai ser percebido como algo de uma oportunidade ou ameaça. Uma outra coisa que a gente pode falar da percepção e que ela traz é uma carga emocional tremenda. Sim. De modo que, quando a gente se sente numa situação que a gente detecta uma certa ameaça, a percepção nos faz ter uma resposta de fuga ou de luta baseada, então, numa emoção que é a emoção de medo. Sim. Bom, e para concluir, que eu sei que o nosso horário, inclusive, já está aí estourando, Pode ficar à vontade. eu trago aqui, finalizando, as aplicações práticas, que é o último tópico que a gente pretendia trazer aqui, Sim. que são as aplicações práticas da compreensão da percepção na psicologia. Bom, a gente tem a dizer que as aplicações elas vão desde a publicidade até a psicofarmacologia, né? A publicidade é muito fácil a gente perceber, né? Hoje, ela é tremendamente, qualquer pessoa hoje... um bombardeio constante, né? Exatamente. E isso utilizando justamente essa noção de percepção que a psicologia trouxe. Quer dizer, no momento que os profissionais têm a compreensão de como os consumidores percebem os anúncios, isso deu muita força para que eles trabalhassem visando a justamente tornar essas campanhas muito mais eficazes. Sim. Isso facilitou tremendamente. Tem outras aplicações aqui, mas vamos resumindo já para ir finalizando, né? Na educação também é importantíssimo o conhecimento da percepção de como os alunos aprendem. Para quê? Para aí, então, criar estilos, como os alunos aprendem, porque criar técnicas para os vários estilos dos alunos. Por exemplo, existem alunos que visual, que aprende mais com o audiovisual, outros aprendem escrevendo. Então, a percepção favoreceu esse entendimento, né? Na psicoterapia, então, compreender como os pacientes percebem suas experiências emocionais foi importante para o terapeuta para personalizar vamos dizer, as abordagens. Individualizar cada terapia, né? Exatamente, e personalizar as abordagens e a terapia, inclusive. E, finalmente, na psicofarmacologia. Por que é importante? Porque, muitas vezes, no consultório, eu já passei, inclusive, por isso, de receber, no meu caso, não são clientes, a gente chama, na minha abordagem, que é fenomenológica existencial, e eu agradeço muito a Merleau-Ponty por ter trazido o humanismo, né? É isso. Exatamente, o humanismo que tanto influenciou Rogers, né? E que é a abordagem que eu sigo com todo o prazer e que trabalho com ela. Sim. Então, dá para perceber que, nesse momento, a percepção de como o paciente chega medicado com um fármaco, esse conhecimento de como ele está, da sua situação emocional, é importantíssimo para que a gente possa fazer essa avaliação. Com isso, Marcos, eu acho que o nosso tempo, eu tenho certeza que já estourou o nosso tempo, e eu gostaria muito de a gente ter outras oportunidades, mas com isso eu encerro por aqui essa minha apresentação. Certo. Muito feliz por ter trazido todos os pontos que eu gostaria de ter trazido. Ok, valeu, Claudemar. A gente realmente
está indo para os finalmente. Mas, assim, muito boa a sua fala, gostei muito, uma sintonia com... A gente percebe que Hume não faz ciência, apesar de que ele tenha se inspirado na ciência, né? Isso mesmo. A filosofia dele é uma filosofia que está baseada na ciência de Newton, que foi contemporâneo, e ele pegou, né, toda aquela forma de fazer ciência e tentou aplicar nas ciências humanas, no pensamento dele, né? E então a gente percebe que, apesar de ser uma teoria do conhecimento, mas tem muita coisa que serviu de base, a gente percebe, para que o conhecimento avançasse e chegasse nesse nível que a gente tem hoje. E eu acredito que sempre foi assim e vai ser. Se a gente... o conhecimento é como você construir um muro. Cada novo tijolo que você coloca, ele sobe um pouco e agrega, né, valor. Então, a teoria do conhecimento e o conhecimento das ciências hoje, elas estão num ritmo de crescimento e de descoberta, né, novas descobertas muito grande, porque os métodos que se tem hoje são métodos mais rápidos, mais eficientes de se conseguir atingir os objetivos. Então, a gente percebe que é importante que tenha havido toda essa história do passado para construir o presente e, daqui para frente, o futuro, né? Eu acredito que é mais ou menos isso, certo? Bom, mas aí eu vou... Aqui é uma lembrancinha que a gente sempre... É o mimo aí do convidado, certo? E aí, já agradecendo a você aqui por ter vindo, por ter aceitado o convite, certo? E espero que a gente possa, outros momentos aí, a gente voltar aí a conversar sobre outros temas. Obrigado aí, Claudemar. Um grande abraço, viu? Eu que tenho que agradecer. E até a próxima. Espero que vocês gostem do conteúdo e, se gostarem, dê o ok lá e compartilhem. Até a próxima. Obrigado.